Professor Ricardo Martins aqui com a gente para o nosso quadro Saúde em Dia. Professor Ricardo, muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, professor. Bom dia, Flávia. Bom dia, Meg Monteiro. Bom dia, Darcy. Bom dia, nossos ouvintes e nossos telespectadores. Hoje, um assunto que nos interessa muito e tenho certeza para todo mundo que está nos assistindo, para quem gosta de praticar esportes, mas tem medo de lesões e é preciso bastante cuidado. O professor vai falar sobre prevenção de lesões no esporte. Dá tempo de mandar sua pergunta, né, Meg? Isso. Sua dúvida para ele já responder para a gente, né? Isso mesmo. Mande a sua pergunta através do nosso WhatsApp. Adicionei o 17 98806 0913 ou através dos comentários na nossa live no Facebook. Muito bom, vamos começar então, porque professor, prática de esporte é algo muito bom, recomendado para todo mundo, mas é preciso cuidados, né? Quando a gente fala em lesões no esporte, quais são as mais comuns que a gente pode ter em quais partes do corpo? Olha, ótima pergunta, e vamos entender um momento positivo que nós estamos tendo. Essa transição entre o inverno e o verão, né? A expectativa das pessoas já é começar a praticar atividade física. Projeto Verão 2024. Projeto Verão, isso. E nós estamos vendo algo muito interessante, que é o crescimento de alguns esportes na nossa região. Nós começamos muito bem com o ciclismo, cresceu muito, né? Os corredores começaram a aprender também essa prática da corrida. E hoje o beach tênis também está super bombando, né? Mas nós temos que entender que todas as lesões são provenientes de excessos. Perfeito. Ou faltas de alguns cuidados fundamentais. Tá. Então, quando a gente entende que todos os esportes requerem um pouco de força muscular, habilidade física, agilidades e, naturalmente, um tempo excessivo dessa prática, ou seja, uma persistência grande dessa prática, o corpo fica exposto a pressões, impactos, esforço muscular. Então, tudo isso gera algum risco. Nem todos os esportes têm riscos grandes. Mas, por exemplo, falamos do beach tênis agora. O beach tênis é um esporte interessante, é um tênis jogado numa quadra de areia. Então, a quadra de areia tem instabilidades e gera um risco de algumas lesões, principalmente entorses, porque como o solo ele é instável, você pode ter isso. Agora, práticas como futebol de alta velocidade, muito contato físico. Então, cada esporte vai ter uma característica e é comum, e nós, como somos da área de saúde, fisioterapeutas, conviver com lesões é muito comum. Agora, o importante é orientação para que o esporte seja feito de forma adequada e não gerar lesões. Professor, então explica pra gente com mais detalhes, né, dentro aí de cada modalidade, quais os cuidados específicos, então, para cada atleta, né? Sim. Vamos entender os nossos telespectadores e ouvintes. Sempre esporte que gera alta velocidade e uso de força, eu tenho que ter músculos bem trabalhados. Então, quando eu estou com esse tipo de esporte, eu tenho que lembrar que a força muscular ela é fundamental. Então vamos imaginar o futebol de salão, o vôlei, o basquete. Eu preciso de impulsão, eu preciso de esforço físico nessa capacidade de contração muscular. Então eu tenho que ter características de força muscular. Existem esportes que dependem muito de agilidade. Como é o caso do tênis. O tênis depende de muita agilidade, deslocamentos, né? Então, essa é uma outra habilidade que tem que ser muito bem treinada. Existem esportes que precisam de muita flexibilidade. E esses esportes, né, estão dentro de uma característica
onde as articulações são muito exigidas. Uma ginástica olímpica, por exemplo. Ginástica olímpica, exatamente. Eu preciso algumas práticas do próprio atletismo, né? Lembra aquelas ginásticas que as pessoas usam fitas, rítmica, né? Rítmica, aquilo é lindo, mas precisa de um alto grau de flexibilidade. Põe a perna lá em cima. Isso. Então, só não faço isso porque eu não tenho a fita. lá, certeza. Viu? O próprio ciclismo. O ciclismo não é uma atividade que gere tanta necessidade de força e nem flexibilidade, mas de resistência, porque você pedala mais do que 1 hora às vezes. Então a resistência física, aeróbia. Então cada esporte vai ter uma característica específica. Então aí a gente pode ter, quando falta essa habilidade ou falta essa característica física, aí eu tenho propensões a lesões. Certo. Então cada esporte observando nesse aspecto. Se minha força muscular não está adequada, eu posso ter estiramentos musculares. Eu posso ter pequenas lesõezinhas do músculo, mas eu posso ter lesões muito grandes, que é a ruptura de um músculo. Um músculo fraco, que está sendo exigido em muito esforço, ele rompe. Um músculo que não tem flexibilidade, quando ele está sendo exigido também de forma muito intensa, eu posso romper aquele músculo. Uma articulação que sofre muitos deslocamentos e esses deslocamentos precisam ser treinados antes, eu posso ter os entorses. Torcer o joelho, torcer o tornozelo, porque o meu peso está fazendo com que esse corpo se movimente e o meu tênis, por exemplo, às vezes não está adequado, o solo é muito instável, como é o caso do beach tênis. A gente está falando bastante disso, mas o beach tênis é uma moda muito interessante, só que ele é feito na areia. Então, se a pessoa não tiver com uma boa habilidade e equilíbrio, exato, porque é feito assim, né? Quer dizer, é um esporte que é estimulado nesse sentido. Agora, existem aqueles esportes que geram muita repetição de movimento. O voleibol é assim, né? Aquelas dinâmicas de movimentos repetitivos, né? E isso pode gerar tendinites, inflamações nos tendões, porque eu faço uso repetitivo daquele movimento. Então aquilo também pode gerar uma inflamação. Mas na maioria das vezes, e a gente tem na verdade o músculo como quase prioridade da nossa observação de lesão, porque os músculos é que mais machucam. É interessante isso. Ou sobre a forma de tensão, ou sobre a forma de contratura, que o músculo fica tão duro, espasmado com dor, aquilo é uma contratura, ou mesmo as pequenas ou médias ou grandes rupturas. Por exemplo, a musculação é um esporte. Se você for pensar que alguém pode depois fazer o fisiculturismo, que é uma cultura do trabalho, ele trabalha muita força, mas eu posso ter lesões desse grupo muscular que eu estou exigindo bastante, né? Então, Meg, cada esporte precisa ser observado no contexto da sua maior exigência e aí observar qual é a tendência dele. Mas na maioria as lesões musculares são as mais comuns. A gente está conversando ao vivo com o professor Ricardo no nosso quadro Saúde em Dia, falando hoje sobre lesões no esporte. Dá tempo de você participar, mandar sua pergunta. Professor, o senhor estava falando aí sobre o músculo, sobre lesões. Dor é sempre sinal de lesão ou pode ser alguma outra coisa, como o senhor falou, às vezes um excesso no músculo? Ótima pergunta. Existem dores que são incapacitantes. Então essas dores você sabe que são dores de lesão. Não consigo mais praticar o esporte. Porque a dor é tão intensa e eu não consigo mais gerar o movimento, eu não consigo mais ter a habilidade, a velocidade, a contração muscular. Eu tenho probleminha relacionado a isso. Agora, existem as dores que são adaptações do corpo a essa prática da atividade física. Então a gente, como está começando a prática, é natural que nos primeiros 15 dias até 2 meses eu tenho dor muscular, por causa da minha adaptação à prática. É aquela dorzinha assim, que estou sentindo o músculo. Exatamente. Trabalhar. E aí a gente tem que respeitar esse momento e fazer um esforço gradativo.
Eu não posso começar um esporte achando que eu já sou um atleta. Eu tenho que começar gradativo. Então, aquelas dores de adaptação são normais e até interessantes. Porque está dizendo que eu estou trabalhando o músculo, ele saiu daquela condição de sedentarismo e foi para uma condição mais ativa. Então, eu tenho uma boa resposta sobre essa dor. Agora, aquela dor que vem incapacitante, forte, eu não consigo mais gerar nenhum movimento do dia a dia adequadamente. A gente vê muitas pessoas que estão durante o dia a dia, você vê, estão mancando na rua. Você vê o que aconteceu? Ah, eu machuquei aqui. Machuquei jogando futebol. Aí você percebe que aquilo é incapacitante. Ou então, quando ele vai tentar voltar a jogar novamente, o esporte que ele praticar, dói. Então a gente já tem uma lesão instalada. Essa é a grande dificuldade às vezes do leigo. Ele não consegue entender isso. Às vezes ele tem a dor e fala, mas eu quero continuar, a dor é pequena. Não pode, porque se eu posso continuar, eu estou aumentando o risco de ter um aumento daquela lesão. Ou a cronificação. Você sabe que tem pessoas que têm dor constante jogando bola. Estão tão acostumados com aquela dor, que é uma dor que fica crônica. Aí eles estão acostumando vai assim mesmo. Eu passo uma pomadinha, eu vou indo, só que aquilo vai piorando ao longo do tempo e pode gerar, por exemplo, um desgaste articular tão importante que ele não vai conseguir mais praticar atividade nenhuma. E muitas vezes, por esse excesso, ele vai às vezes ter que fazer uma cirurgia, ele vai ter que colocar uma prótese, por exemplo, quando é um desgaste importante de joelho. Então, sempre com muito cuidado e orientação. Isso é fundamental. Professor, e quais são as principais orientações para evitar a lesão? Muito bom. Eu aprendi recentemente a importância do alongamento. É isso aí. Quanto faz a diferença, exatamente, né, o alongamento? Então, esportes com exigência muscular, um bom fortalecimento muscular acoplado junto a uma boa alimentação. Sem que haja isso, o músculo não se desenvolve. E aí eu preciso que gere força, mas eu estou com o músculo fraco, ele vai romper. Então, primeira coisa, estabelecer um padrão de fortalecimento muscular. Certo. Todos os músculos fortes, na exigência física, ao equilíbrio. Músculos com bastante flexibilidade. Então, eu preciso alongar esses músculos. Por quê? Porque eu estou fazendo uma atividade física que o músculo precisa fazer contração e relaxamento, contração e relaxamento. Eu preciso, às vezes, fazer um grande movimento nos braços, um grande movimento nas pernas, ou movimentos repetitivos, como o ciclismo, por exemplo. Eu pedalo quantas vezes? Muitas vezes por hora, por exemplo. Então, eu tenho que ter aqueles músculos bem preparados. Então, olha, alongamento é fundamental. Meg, sabe uma coisa muito boa também? Um pré-aquecimento. Eu não posso chegar no esporte e já querer praticar ele a hora que eu chego na quadra, a hora que eu chego no campo, a hora que eu vou fazer o exercício. Eu tenho que fazer um pré-aquecimento. Então, o que é isso? Movimentos lentos, mobilidades, fazer uma preparação. Se eu estou jogando bola, faço um toque de futebol, né? Aqueço, a gente vê até os profissionais, né? Antes do jogo, eles fazem aquele aquecimento. Se os caras são profissionais e fazem isso... Você imagina. Então, nós temos que fazer a mesma coisa. Então, aquela pessoa que gosta daquele esporte, chega 15 minutinhos antes, faz aqueles alongamentos leves e faz o aquecimento. Aquecimento, o que é? Pequenos movimentos, menos intensos, relacionados ao esporte que ele pratica. E aí você terá 3 coisas fundamentais. Aqueceu, flexibilizou e gerou força muscular ao longo do tempo. Então essas 3 coisas já previnem muito. Agora, Meg, uma boa alimentação é fundamental. E você sabe outra coisa que previne lesão? Controle mental. Equilíbrio, calma, foco. Porque às vezes você quer, pelo ímpeto, né? Da empolgação, vou arrasar da competição, no primeiro dia. O ímpeto, né? Daquela competição, você pode gerar, inclusive, o excesso corporal. Por quê? Porque às vezes nós produzimos muito hormônio, que são hormônios analgésicos durante a atividade. E são hormônios extremamente estimulantes. Por exemplo, a dopamina. A dopamina é um hormônio de recompensa. Então, quando eu estou fazendo atividade, eu fico feliz. Eu não sinto. Então, as pessoas falam assim, olha, eu só comecei a sentir a dor quando o meu corpo esfriou. Verdade.
A gente percebe isso muito no futebol, né? Muito. Que dá uma entrada nos jogadores, assim, você fala, cara, ele não vai conseguir levantar. E ele se levanta e imagina que depois essa dor deve ser Essa insuportável. dor aparece lá no vestiário depois. Muito bem, Garcia, é isso mesmo. E por quê? Porque alguns hormônios estão em alta. A adrenalina, a dopamina, a noradrenalina. Então, mantém o meu corpo aquecido e com menos característica de dor. Eu sinto muito pouca dor. Só que depois, aí no outro dia eu vou sentir, exagerei. Aí chega mancando no trabalho. Então, aí o pior, né? Quer dizer, aquilo que eu precisava ser mais produtivo, eu acabo não sendo. Então, nós temos que ter esse equilíbrio mental e emocional, né? Coração quente. O técnico do Palmeiras fala isso, né? Coração quente e mente fria, né? Porque é mais ou menos isso. Eu tenho que ter muita motivação, mas eu tenho que ter um controle emocional. Porque posso lesionar só por essa empolgação. É isso, e a gente já tem participação, professor Jefferson Kumagaia, sempre ligadinho aqui com a gente, falou que já está indo fazer a atividade física dele depois de um plantão no SAMU. Jefferson é sempre exemplo, manda pra gente todo dia praticando exercício físico. Parabéns, Jefferson. E a gente tem uma dúvida da Gifalc, que vai além da lesão, professor, vai daqueles cuidados que o senhor sempre fala pra gente, de procurar um médico, um especialista antes de fazer exercício físico, até para fazer um check-up, para ver se está tudo bem. Ela conta pra gente o seguinte, tem um amigo do trabalho que está acima do peso, 28 anos, sedentário, começou a fazer crossfit e passou mal, a pressão subiu. É aquele cuidado que a gente sempre fala, de fazer uma avaliação primeiro, né, professor? Fundamental, principalmente quem apresenta alguma comorbidade que possa gerar riscos. Então, a obesidade é uma comorbidade, a hipertensão, a diabetes, não é? Isso tudo pode fazer com que durante a prática, veja bem, eu estou motivado, eu faço a prática, eu posso exagerar sem querer. Então eu tenho que ter esse cuidado, uma avaliação médica é fundamental. Nós sempre indicamos, nós temos 3 profissionais que vão fazer essa avaliação prévia. O cardiologista, que é um profissional de primeira linha, um fisioterapeuta e um profissional de educação física. Esses 3 profissionais podem fazer as suas avaliações preventivas para fazer com que aquele indivíduo se sinta mais à vontade e saiba o que melhorar para eu praticar aquela atividade física. Vamos falar sobre o CrossFit. É uma ótima atividade física, gera muito esforço, a musculatura fica muito forte, existe trabalho de alongamentos, mas exige uma capacidade física muito grande, né? Eu me lembro também de várias outras atividades que as pessoas chegavam empolgadas, né? E faziam aquele movimento em grupo, né? Faziam aquelas danças em grupo. Então, vocês se lembram dos exercícios de aeróbica, sim, né? Lembra aquilo que era bacana? Anos 80, né, professor? Eu ouvi falar. Aquelas aeróbicas, né? Aquelas aeróbicas, né? Isso tudo, existiam aquelas danças, né? Que faziam em grupo também, esqueci o nome agora dela. Mas todas elas geravam muito esforço. E aí eu chegava, para não passar vergonha, arrasava na aula. Eu queria arrasar. Ah, meu bem. Porque eu via as pessoas fazendo. Então isso pode ser um erro que aconteceu com esse nosso ouvinte. Ele acabou entrando nesse processo de empolgação e aí não é bom, porque ele pode realmente ter taquicardia, eu posso ter inclusive desmaios porque eu não me alimento adequadamente, eu posso ter dores futuras que me impedem, por exemplo, de dar continuidade. Eu paguei 6 meses de academia, paguei 6 meses, agora eu vou ter que ficar agora parado um tempo para poder fazer novamente a reabilitação. Então é fundamental que para qualquer esporte, principalmente quando eu estou muito tempo sedentário, eu procure um desses profissionais para fazer a avaliação prévia. Muito bom. Professor, para encerrar, aquela última diquinha, hoje tem calorzão forte. É preciso cuidado para praticar exercício nesses períodos de muito calor, né? Roupa leve e muita hidratação. E evitar aqueles períodos de pico. Ou seja, olha, eu vou até às 10 horas fazer exercício. Ok, depois recolhe. Eu começo às 4 horas ou até às 5 horas, mas como nós estamos aí assim, escurecendo cedo, né? Então, comecei às 4 horas, ainda consigo ter um período de calor menor, né? Mas evitar o período de pico, né? Entre 11 e 2, 3 horas da tarde, porque aí eu começo a desidratar muito rápido e o risco é muito grande. Então, a hidratação é fundamental e manter
um calçado sempre adequado para que evite os níveis de impacto sobre as minhas articulações, né? Roupas leves e me alimentar. Alimentação pelo menos uns 30 minutinhos antes de começar. Uma alimentação leve, um carboidrato, uma fruta, um suco. Isso evita que eu tenha aquela hipoglicemia e posso passar mal durante a atividade. Recado tá dado, professor. Muito obrigada. Mais uma vez, uma aula pra gente. Eu que agradeço, é sempre positivo. O meu dia, ele começa diferente. É interessante, né? Como a gente se renova vindo aqui. E eu agradeço muito ao nosso público, porque muitos começam a falar comigo depois nas minhas redes, né? E é só sucesso. É todo muito mundo bacana, elogia, é muito professor. gostoso. Obrigada. Até semana que vem, viu? Obrigada. Jornal da Manhã, Unifev. 8h30.